Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. E já começamos a semana com uma grande festa, né? Hoje é dia em que celebramos a apresentação do Menino Jesus no templo. Então, hoje é um dia em que eu convido você a participar da Santa Missa, a louvar a Deus por essa grande festa, né? Que manifesta ao nosso coração duas coisas muito grandiosas. Primeiro, ao fato de que de verdade, né, Deus encarnou-se e se fez homem e está em nosso meio e fez isso para redimir toda a nossa condição humana que foi ferida pelo pecado e pela morte. Então Jesus faz-se na mesma condição, disposto ao frio, ao medo, à dor, à angústia, à fome, à sede, para também nesse sacrifício nos redimir, e vai nos redimir com sua morte, com sua oferta total de si, doando-nos seu espírito, doando-nos o seu corpo, doando-nos o seu sangue, estabelecendo conosco aliança. Então, de fato, isso aconteceu. Isto acontece. Isto está marcado em nossa história e está marcado na eternidade. Nunca se esqueçam que Deus, sendo eterno, decidiu assim por todo o tempo, por toda a realidade criada. Então, meus irmãos, é irremediável, assim, é imparável que Cristo então se manifeste, que o coração possa então se abrir ou se retrair. E a segunda coisa muito boa da gente meditar e felicitar-se nesse dia é o fato de que Jesus não esconde isso, mas ele torna isso manifesto. Sua vida pública já começou. Já tivemos a Epifania, onde os reis magos, vindos do Oriente, já adoraram Jesus. Os pastores também já foram convidados por anjos a adorarem Jesus. Então a notícia de que o rei nasceu, de que o nosso Senhor nasceu, ela é pública. E aqui, São José e a Virgem Maria levam-no para ser oferecido no templo, apresentado no templo. E nessa apresentação, poderia Jesus permanecer na educação dada pelos grandes mestres, pelos doutores ali presentes, por profetas como Simeão ou a profetisa Ana, ou ele poderia estar no seio de sua família, São José e a Virgem Maria, se ambos ofertassem no templo o que era prescrito pela lei. Mas Deus, em sua providência, providenciou que esse casal pobre, simples, mas régio e nobre, tivesse o que oferecer para o resgate, digamos assim, do Senhor, para que sua educação se completasse na casa deles. Se Deus deu essa providência, é porque o melhor na opção de Deus era que Jesus fosse educado por São José, pela Virgem Maria, e crescesse na sua presença, em obediência, em graça e em sabedoria. Deus achou o mais digno, mais puro, mais perfeito, passar até 90% de sua vida terrena no seio familiar. Então isso para nós é algo que é motivo de grande louvor, né? Então duas coisas que Deus decidiu e que não vão ser apagadas. Lembre-se que sim, muitos corações se abriram ao fato de que Jesus está presente. Nossa história começou a mudar. Deus entrou no tempo, pisou o nosso solo, entrou em nosso coração, habitou um seio sagrado, derramou sobre nós seu Espírito, suscita em nós a verdade por meio dos sacramentos da sua palavra manifesta. Na sua igreja faz com que sua verdade, sua palavra resplandeça e reluza sobre o mundo inteiro. Isso aconteceu e permanece acontecendo. E Deus não vai revogar tais coisas. Ou o coração se abre, ou ele se retrai. Lembre-se que muitos, diante dessa notícia, perseguiram Jesus. Herodes mandou matar os primogênitos das famílias de menos de 2 anos. Muito sangue foi derramado, muitas lágrimas verteram. Muitas pessoas passaram o pior de suas vidas, justamente porque o mal vê-se em convulsão. Diante desta evidência clara de que Deus veio para nos redimir e vai fazer isso,
e não vai desistir desse plano e consegue e tem força e tem poder para nos arrancar das garras do demônio, das garras da morte e do pecado. Então Jesus aqui manifesta de uma maneira muito evidente o que sua vida pública traz. Favorecimento da virtude, da coragem, do ânimo, da vida familiar, da graça que Deus dispensa de maneira abundante sobre o coração do homem e da mulher voltados para Deus. Então isso para nós é um motivo de muita graça, de muita alegria celebrar no dia de hoje. Peçamos em oração que o Espírito Santo suscite fortaleza em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vocações e preserve em nosso coração aquilo que brotou ali também no coração daqueles que primeiro viram Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de vos adorar, de vos contemplar, de conhecer a Tua palavra. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de perceber que isso conforma a nossa vida de maneira plena. Há um ponto em que aquela fadiga de se perder em si mesmo, se perder neste mundo, se perder nas paixões, essa fadiga desvairada, louca, febril, que existe no coração de cada um de nós por causa de nossas paixões desenfreadas, que essa doença passa, que somos curados pela Tua presença, que a Tua palavra vem sanar os nossos apetites e encorajar-nos a algo que também é elevado, mas é redentor, é a vivência na virtude, ungidos pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, pela Tua palavra e pelo Teu sangue derramado por nós, para nossa redenção e cura, nós nos confiamos inteiramente a Ti. Dai-nos essa coragem de perceber que só o Senhor sacia de fato o coração. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está narrado para nós em Lucas 2, versículos de 22 a 40, e diz assim, Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante dos povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo ao Senhor com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, vejam, que leitura, né? É tanta coisa bela assim que a gente contempla, e está nessas duas realidades que a gente falou, do fato que de fato Deus quer, né, decidiu estar no nosso meio, como também Ele está pronto, Ele se prontifica desde pequeno, né, desde ali um recém-nascido, a
fazer a vontade de Deus, a se dispor aos homens, né? E aí a gente fica pensando, né? Com qual esperança também eu tenho essa disposição de São Simeão, da profetisa Ana, de dar, né, excelência da minha vocação, seja qual for o estado de vida em que eu viva. Se eu for casado, se eu for solteiro, celibatário, um sacerdote, uma religiosa, seja qual for o meu estado de vida, ou a condição com que eu vivo as demandas deste mundo, deste tempo. Qual a esperança que eu tenho para ver Jesus? Para contemplar aquilo que de fato sacia o que buscamos em todas essas vocações, em todos esses estados de vida, né? Quanto tempo será que eu não estive distraído? Porque muitas vezes a gente busca, até no estado de vida, satisfações secundárias para a vida humana. Conforto, dinheiro, afeto, carinho, um medo imenso de ficar sozinho, um medo imenso de me desperdiçar, um medo imenso de não agradar os outros, de não ter fama, de ser esquecido, de adoecer, de morrer, né? Então a gente procura no nosso estado de vida, em nossa vocação, muitas vezes não a santidade, mas a vida terrena confortável. Não um conflito onde eu preciso de conversão, mas eu evito todos os conflitos, inclusive aqueles que me levariam à conversão. Eu busco não apenas sossego e paz, mas principalmente eu deixo quieto aquele desassossego que me colocaria em ação para saciar finalmente a minha alma. Então eu sacio o meu corpo, eu sacio o meu paladar, eu sacio a minha visão, o meu ouvir, eu sacio tudo menos a alma. Eu deixo ela carente, ela sedenta. Um dia desse eu estava reparando naquela frase de Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu fora, ou seja, eu estava fora de mim. Eu estava ocupado demais. Eu estava em descontato com a minha alma. Eu estava meio que morto, porque fora de mim mesmo, o que eu vou encontrar? A demanda, o trabalho, o apetite, a boa fama, o falar, o escrever, a luta, a loucura, o devaneio deste mundo. E se eu for pegar todo esse devaneio e colocar ele em ordem, né? Qual terá sido o sentido de tantas horas, tantos dias, tantos meses, tantos anos? Melhor não seria em que eu estivesse reunindo tudo isso que eu faço para dentro de mim e eu estivesse ocupado principalmente com o que está dentro, com esse Deus que vem nos visitar, que se encarnou, que se apresenta, que se dá, né? Teríamos nós olhado para a providência de ter, por exemplo, como São José e a Virgem Maria tiveram aqui 2 pombinhos e 2 rolinhas para colocar no sacrifício do altar para terem a guarda, a custódia da educação do menino. Teria eu olhar para a providência de que Deus também me deu o suficiente para que Jesus entre aqui dentro e me coloque em ordem? Porque Deus me deu sua palavra, Deus me deu o sacramento, Deus me deu o batismo, Deus me deu confissão, Deus me deu Eucaristia, Deus me deu tudo. Deus me dá seu Espírito todos os dias. O Espírito estava com Simeão. Será que eu estou com o Espírito como Simeão estava, né? E permito que Jesus entre? E faria sacrifício, né, de mim mesmo para eu cuidar do menino, para eu vê-lo crescer, para que a graça dele, né, que faz parte dele, que é ele, para que o amor mesmo, que é ele encarnado, esteja na minha casa também. É isso que eu trago para minha casa? Porque a gente se ocupa muitas vezes de trazer o dinheiro para pagar as contas, o dinheiro para pagar a comida, né? Para colocar objetos necessários para dentro de casa, para prover para os nossos várias coisas. Mas eu provenho Deus, eu trouxe Jesus. Eu daria mão de tudo isso
para que não faltasse Cristo no coração da minha esposa, meu esposo, meus filhos e filhas, meus amigos, amigas, mãe, pai, vó, tio, tia. Essa é a ordem, é o ofício do que eu faço. Esse evangelho me faz muito questionar se eu aguardo a salvação como aguardava Simeão, a profetisa Ana, ou aqueles que procuravam a profecia de ambos para também esperarem no Senhor a libertação de Israel. Sim, eles esperavam a libertação de Israel como uma libertação também institucional e política, né? Mas Israel do nosso coração, liberto da morte e do pecado. Eu tenho essa esperança, né? Tenho essa esperança de ser santo de verdade, né? Tenho essa esperança. Ser santo de verdade. Abandonar o pecado. Viver as virtudes propostas por Deus. Porque ontem, no Evangelho de domingo, Jesus pode ter assustado a muitos. Lembra que Simeão disse aqui para Maria que ele seria uma pedra de contradição e revelaria o pensamento de muitos corações. Eita, Jesus revelando o pensamento de muitos corações. O pensamento de muitos corações. O que seria esse pensamento do coração? É justamente a vontade e a nossa inteligência, as nossas razões mais universais e aquilo que as nossas mãos, pés, boca alcançam, que a vontade cumpre. Né? Onde é que está posto isso? Pois bem, Jesus falou que aqueles que herdam o reino dos céus, que veem a Deus, que conseguem enxergá-lo, conseguem amá-lo, que herdarão o reino dos céus, né? Que alcançarão o que desejam, são os pobres de coração, são os humildes, são aqueles que são perseguidos e caluniados e ultrajados por causa de Jesus, são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram diante das atrocidades deste mundo, mas choram também de esperança pela consolação. Esses serão consolados, saciados de justiça, saciados da verdade, saciados do reino dos céus, verão a Deus e alcançarão misericórdia. Pois bem, meus irmãos, muitos podem olhar para essa receita de Jesus e dizer: eu não quero a pureza de coração, eu não quero a misericórdia, eu não quero praticá-la, eu não quero ter fome e sede de justiça porque é uma dor muito profunda, eu não quero passar sofrimento, eu não quero ser perseguido, nem caluniado, eu não quero afrontar, eu quero ficar calmo, eu quero ficar tranquilo. Isso não foi prometido para Jesus, para nós. Não foi. Olha, Jesus será motivo de queda ou de soerguimento para muitos. Será sinal de contradição. Uns vão querê-lo, outros não. Assim serão revelados os pensamentos de muitos homens. A maior clareza, o maior triunfo de quem tem fé, de quem tem esperança, de quem saiu, dos devaneios deste mundo e olhou para dentro como Santo Agostinho fez, é quando a pessoa olha que os seus maiores apetites, maiores sonhos e o sentido primeiro de cada uma de suas ações é o reino dos céus. Este pode ter a paz de saber: agora sim, Senhor, posso descansar. Deixai-me ir, porque cumpri, meus olhos viram a salvação, meu coração repousa na tua paz. Intranquilo é o coração do homem que não tem Deus. Ele não tem descanso, não tem paz, não tem sossego, não tem ordem, não tem nada. Não tem nada. É vazio, é faminto, é terrível. Mas o coração que tem Deus tem tudo. Deus abençoe você. Uma santa semana para nós.